A revista desta semana começa com um panorama de uma situação alarmante para a saúde mundial. O atual surto de ebola, que começou em março deste ano, já infectou cerca de 7.000 pessoas e matou mais de 3.000 no continente africano. De acordo com a Organização Humanitária Internacional Médicos Sem Fronteiras, somente 10% das pessoas que pegam o vírus têm chance de sobreviver. Mas quais são os impactos do ebola na saúde global? Será que a doença pode chegar ao Brasil? Saiba mais detalhes na entrevista a seguir. No atual surto de ebola que atinge a Guiné, Serra Leoa e a Libéria, a cada 10 pessoas infectadas, cerca de 7 morrem. A Organização Mundial de Saúde divulgou os últimos números do mês de outubro. Cerca de 9.000 pessoas já foram infectadas e 4.500 pessoas morreram. Para entender um pouco mais sobre esse vírus, nós conversamos com a infectologista, professora Marise Fonseca, da UFMG. Professora Marise, não é a primeira vez que o ebola se propaga como surto pela África. Desde que ele foi descoberto em 1976, já foram 14 surtos. Por que esse surto é mais preocupante que os outros? Esse surto ele acabou acontecendo em cidades maiores, com população maior. Os surtos descritos anteriormente, eles envolvem populações menores, onde o vírus circula, e tem uma letalidade alta, acaba matando um número grande de pessoas, e se a comunidade é pequena, ele acaba se encerrando por ali. Como ele acometeu cidades maiores, com um número maior de população, então o vírus tem uma chance maior de achar suscetíveis e infectar essas pessoas suscetíveis com um número maior de pessoas. Quais as características desse vírus e do contágio que é tão letal? Essa é uma característica própria do vírus mesmo, ele tem uma letalidade alta, ele acaba acometendo o sistema de coagulação e as pessoas evoluem com um quadro de sangramento. A gente não sabe ainda muito bem, mas considerando o cenário África, são países pobres, recentemente saídos de situação de guerra civil, então não existe uma estrutura de saúde muito boa, isso pode estar contribuindo também, mas de qualquer forma é um vírus que tem alta letalidade. E o mecanismo de transmissão, bom, só para lembrar, o vírus ele circulava especialmente entre morcegos, né, essa é a grande hipótese, né, que o reservatório sejam os morcegos frugívoros que entram em contato com outros animais. E a partir do momento que a população, os humanos, consomem esses animais ou lidam com animais doentes, eles adquirem o vírus pula de espécie, sai do animal e vem para o humano. E a partir do humano, a contaminação se dá através de fluidos corpóreos. O sangue é o principal fluido de transmissão, fezes, vômitos, urina, as roupas contaminadas das pessoas doentes e também através do humano que lida e manipula animais doentes. Os sintomas do ebola eles são bem genéricos, podem ser confundidos com de outras doenças. Recentemente a gente teve uma suspeita aqui no Brasil. Em caso de uma possível propagação pelo país, a senhora acredita que o sistema de saúde, tanto público quanto privado, tem condição de diagnosticar esses pacientes? Sim, atualmente a grande suspeita ela é epidemiológica, né? São pessoas que estão vindo das regiões onde os casos ocorrem. O país está treinado, nós temos em todos os estados os hospitais de referência, a porta de entrada, aeroporto, as pessoas foram treinadas, houve simulação no Rio de Janeiro, que é o local onde a gente tem o Hospital de Referência Nacional. O treinamento das equipes está sendo feito em todos os estados da nação, então eu acho que está todo mundo atento, né? Está todo mundo aí prestando atenção e acho que a gente está aí preparado, as simulações são importantes para isso, esses primeiros casos suspeitos, descartados, são uma oportunidade da gente testar se a rede está treinada. Então existe todo um conhecimento sendo veiculado, a preparação da rede, e eu acho que na chegada disso nós podemos ver por esses exemplos, né, o fluxo funcionou.
E a princípio sim, eu acho que o país está atento e está com a estrutura organizada para isso. O surto de ebola, ele pode ser considerado uma endemia, uma epidemia, uma pandemia? Como que se caracteriza esse surto? Bom, endemia, vamos, né, falar dessas definições. Endemia é uma situação em que a doença já ocorre num número esperado e né, assim, ela já existe com um número básico. E como a malária, por exemplo, no Amazonas, a malária endêmica, o número de pessoas infectadas e doentes por malária ela já é esperado com um nível X. Surto é quando uma doença é nova, ela aparece e ela ultrapassa o número de casos, né? Por exemplo, um agente novo que chega numa comunidade suscetível, acontece o número de casos que antes não existia. Quando o surto ele fica maior, ele pode ser chamado de epidemia, quando ele abrange outras regiões, né? Ele começa numa região, atinge o número de pessoas e aí ele dissemina para outras regiões, aumentando progressivamente. E a pandemia é quando o número de casos abrange mais de algumas regiões do país. Então é um crescente, né? O surto, um número menor de pessoas, a epidemia, um número maior em outras localidades e a pandemia, um número maior de regiões no mundo. A Organização Mundial de Saúde ainda está chamando o ebola de surto. No dia 6 de outubro foi confirmado o primeiro caso de transmissão fora da África Ocidental, que aconteceu na Espanha. Logo depois, 2 casos nos Estados Unidos. Em comum, esses 3 casos são de profissionais da área de saúde. E a gente viu que existe um cuidado enorme dos profissionais, que eles trabalham todos cobertos, com roupas protetoras. Se com eles ocorreu esse contágio, como que a população pode se prevenir desse contágio? Bom, a paramentação, né, o uso de equipamentos de proteção individual, que são máscaras, avental impermeável, é uma maneira muito complexa de vestir. São vários equipamentos e você tem que vestir numa ordem certa e tem que tirar numa ordem certa. A princípio parece que na hora de desvestir, né, de tirar o equipamento de proteção individual, é que está acontecendo a contaminação. Então, eu acho que tem que ser repensado, os profissionais têm que ser muito bem treinados para isso. Quem tem mais risco? Então, é o profissional de saúde que está no contato direto na fase que a pessoa está doente, tem o vírus e tem o risco de transmissão. As pessoas do contato próximo, né, os familiares, as pessoas que lidam, por exemplo, na África, eles têm os rituais de enterro. Então, assim, a população em geral, corre menos risco do que o profissional da saúde e as pessoas muito próximas da pessoa sintomática. O primeiro caso diagnosticado fora da África foi do liberiano que foi para os Estados Unidos. Ele, 2 semanas depois de chegar aos Estados Unidos, que ele teve os sintomas da doença. Essa questão do incubamento da doença, ela demora de 2 a 21 dias para agir, segundo os especialistas. Isso pode dificultar a limitação do surto à África? Bom, isso por um lado, como eu te falei, é uma vantagem porque no período de incubação em que a pessoa não tem sintoma nenhum, ela não está transmitindo. Atualmente, né, no surto, a gente tem que lidar com a informação epidemiológica. Estive viajando em países da África, do oeste da África, onde os casos estão ocorrendo. Isso é a grande informação que a gente tem, né? Então, a tentativa é que todo mundo esteja informado, as equipes de saúde, as equipes do aeroporto, a população e os próprios viajantes, para que, diante de um retorno de uma viagem, tendo febre dentro desse período de tempo, aí até 21 dias depois do contato com o local, as pessoas estejam atentas e reportem, busquem o cuidado de saúde, uma rede de saúde para se cuidar. Então eu acho que não, eu acho que é reforçar, nesse momento, insisto em dizer isso, nesse momento, né, que os surtos são dinâmicos e as coisas podem mudar, mas a princípio, ninguém tem risco se não for para essa região. E ninguém tem risco se não cuidou de alguém doente de ebola. Professora Marisa, para a gente finalizar, segundo a Organização Mundial de Saúde, não há razão para pânico, mas eles acreditam que em dezembro o número de casos por semana pode chegar a 10 mil.
Como que vai ser feito esse controle para acabar com o surto? Bom, eu acho muito interessante quando a Organização Mundial de Saúde chama para não pânico, né? E sim atenção. A gente tem que estar atento, sim, porque é uma situação que está crescente no mundo. É verdade que a gente não vai conseguir controlar imediatamente, né? Nós temos visto aí os casos crescentes, né? A grande preocupação hoje é a África, nós temos visto casos acontecendo em outros países, mas existe um movimento das instituições de saúde, das grandes instituições de referência no mundo, né, coordenadas aí pela Organização Mundial de Saúde, de juntar pesquisadores, de profissionais que estão indo para as áreas, para a África, para tentar ajudar a conter o surto. Mas eu acredito que com essa cooperação de pesquisadores, de instituições, eu acho que a gente consegue controlar isso. O Revista vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você embarca com a gente de Malicuia para a Índia. Tem também a dica cultural da semana com a Ana Júlia Goulart. Não saia daí, a gente volta já já.